Amém, seja muito bem-vinda. Era a sua primeira aula mesmo, né? Ou você já tinha ouvido? Ah, então tá bom. Amém, viu? Seja muito bem-vinda. E é o que eu te disse, eu te convido a ficar até o finalzinho para você ver como que funciona. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai voltar mais vezes. Mas fica até o final, tá bom? Tenta ficar até o finalzinho aí, que você vai gostar. Sempre no início da aula eu falo sobre um resumão aqui da história do momento que a gente tá. Então eu situo a gente historicamente o que tá acontecendo. Agora eu vou fazer isso de novo. Eu vou lembrar a gente o que tá acontecendo aqui na história, tá bom? Eu sempre faço isso, sempre antes de toda a aula eu situo a gente historicamente ali, pra gente compreender o que o capítulo tá dizendo, tá bom? Então eu te convido a ficar até o final da aula de hoje. Seja muito bem-vinda. Amém, amém. A paz, Francisco. Tudo bem, Francisco? Francisco, ixi, acho que agora o seu microfone que deve estar ruim, Francisco, não consigo te ouvir. Mas eu vi que você escreveu aí, né? Você digitou, às vezes você tá no notebook, né? Na outra aula você falou que não conseguia falar que tava no notebook, mas amém. Gente, a paz do Senhor Jesus, viu? A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, o pessoal do Meet, a Alana, o Francisco, o pessoal que vai acompanhar aí a aula de hoje pelos áudios nos grupos de WhatsApp aí. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? Hoje, amém, Francisco, amém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 41. Gente, o capítulo 41 vai falar pra gente sobre Ciro, né? Eu vou explicar pra vocês quem foi Ciro, né? Ciro o Grande, quem foi historicamente Ciro, né? E é incrível que essa profecia tá falando sobre o tempo onde os persas vêm e conquistam a Babilônia. E eis que Ciro ali naquele templo, lembra que tem Daniel ali, Sadraque, Mesaque, Abednego ali, tudo? Então, e nesse tempo, né, Ciro, ele escreve um decreto ali para que o povo de Jerusalém reconstrua o templo de Deus, né? Reconstrua os muros de Jerusalém. Então é aquele momento onde eles ficam tristes, né? Porque o templo não era tão bonito quanto o de Salomão, né? Mas aí o profeta fala, não, a glória da segunda casa é maior, né? É nesse tempo aí, tá? E quem é que faz esse movimento aí? É Ciro. Ciro o Grande, né? Foi um rei persa ali, né? Que surgiu e foi o rei que venceu a Babilônia. E realmente a gente vai ver isso na história, mas a gente está muito longe. A Babilônia aqui ainda estava demorando para ser império, ainda demorava aqui um século ou quase um século aqui para eles virarem império. Então olha a distância da profecia, a paz, Danilo, olha a distância da profecia aqui de Isaías, né? Então é uma distância extraordinária da profecia. E outra coisa importante que a gente vai ver nesse capítulo de hoje é que vai falar também sobre Jesus. Tá? Então aponta também a Jesus. E outra coisa extraordinária que Isaías faz muito, né? Ele traz o nome da pessoa, porque ele vai falar Ciro, anos, séculos antes, né? Séculos não, mas anos antes de Ciro surgir, não chega a ser séculos, 2 séculos não, mas um século e pouquinho. Antes de Ciro surgir ali, né, como o conquistador da Babilônia, Isaías já fala o nome de Ciro. Isaías vai falar de onde ele vem, e ele vai vir mesmo desse lugar que Isaías está falando. Ele vai vir lá do Oriente, ele vai vir lá do Norte e vai, realmente, tá? Mas isso também aponta claramente para Jesus, né? Que Jesus veio do Oriente e Jesus veio do Norte, né? Jesus veio ali da Galileia, que é o norte ali, né, de Israel, tá? Então aponta claramente para Jesus. O que acontece no capítulo 41 do livro de Isaías? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história de Israel, na história de Judá, para a gente entender aqui e lembrar o que está acontecendo? A gente lembra que o Reino Norte já não existe mais, né? O Reino Norte já foi levado pela Síria, já faz mais de 8 anos que eles foram levados ali pela Síria. A gente lembra então que passados esses 8 anos aí, a Síria quis invadir o Reino de Judá, porque o reino de Judá havia caído, o reino de Judá começou a pecar contra Deus, começou a adorar outros deuses, né? Começaram a se tornar ruins. A gente lembra, né, que o profeta já não mais profetizava se não pagassem ele, o sacerdote já não ensinava mais a palavra de Deus se não pagassem ele, né? E o rico roubava do pobre, todo mundo queria ter vantagem em cima de todo mundo. Era esse nível que estava ali o reino de Judá, né? A gente lembra. E dentro desse nível onde estava o reino de Judá, eles começaram a adorar ídolos, tá? Então Deus permitiu realmente, Deus usou, na verdade, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, Senaqueribe, para invadir as terras de Judá,
para ensinar o reino de Judá e para dar um chacoalhão no reino de Judá para fazer com que eles se voltassem ao Deus deles, se arrependessem, tá? E foi o que aconteceu. A gente lembra, né? Depois de muito esforço, a gente já falou sobre isso, né? Houve muito esforço ali, foi difícil desse povo voltar, né? Primeiro eles tentaram pedir ajuda lá pro Egito, não deu certo. Tentaram comprar Senaqueribe, não deu certo. E então vem a pregação de Miqueias, que a gente estudou o livro já de Miqueias. E quando a gente estuda o livro de Jeremias ali, quando a gente estuda o profeta Jeremias, lá é dito que foi a pregação de Miqueias que converteu esse povo e fez com que esse povo não fosse pego pela Síria, né? A gente já viu isso, já estudou isso. Então, a paz, Ana Paula, seja bem-vinda, amém. Então a gente lembra, né? A paz. Então a gente lembra que foi a pregação de Miqueias, segundo o livro de Jeremias, foi a pregação de Miqueias que fez esse povo realmente se arrepender e se voltar a Deus. Então a gente lembra realmente que eles se voltaram a Deus, se arrependeram. E então chegou um momento ali onde Senaqueribe chega com o exército ali para invadir o território de Jerusalém e parecia impossível uma cidade, né? Jerusalém resistia ao império inteiro. Eu expliquei já para vocês, né, como que era o nível militar da Assíria. Não é que eles tinham só soldados com uma espada na mão. Não, eles tinham um nível de tecnologia ali, né, de armamento. Além de cavalaria, carros de guerra, eles tinham também torres, né, torres estratégicas de avanço por cima da muralha. Eles tinham um equipamento que quebrava portões de ferros para abrir a cidade e invadir a cidade. A Síria, ela tinha tecnologia ali, gente, de cerco. Ela era conhecida, a Síria, né, por ser uma ótima nação de campanha de cerco. Então, eles eram especialistas em cerco, tá? Então, eles não iam ficar 10, 20 anos ali no cerco, não. Eles tinham um poderio ali com relação a armas que eles poderiam invadir ali mesmo com o portão fechado. E a gente lembra disso. Só que havia uma profecia. Deus havia falado, não, Senaqueribe não vai levantar sequer uma flecha contra Jerusalém. Nada vai acontecer, porque eu vou proteger Jerusalém e eu vou provar que fui eu. Jerusalém vai vencer sem levantar uma só espada, né? E a gente lembra que isso aconteceu. E Senaqueribe fugiu, né? A gente lembra que 185 mil soldados da Assíria morreram ali, né? No cerco em Jerusalém, morreram 185 mil soldados. Então o rei Senaqueribe fugiu, foi embora envergonhado para a terra dele lá de Nínive, né? E ele ficou lá até morrer. Então a gente está neste momento da história, tá? Onde a gente lembra que Senaqueribe não morre de imediato, tá? Quando a Bíblia diz, a impressão que dá é que ele chegou lá em Nínive e foi morto pelos filhos dele. Não. Quando você estuda a história da Assíria, quando você estuda o império da Assíria ali, ele ainda demora 20 anos para morrer, viu, gente? Então eles voltam, Senaqueribe volta lá para Nínive e ainda fica vivo 20 anos lá em Nínive, tá bom? Então ele ainda vai ficar 20 anos vivo, aí que os filhos dele matam ele, tá? Mas uma coisa muito importante nesse período de 20 anos aí, depois que Deus faz isso com ele, ele não invade mais a terra de Judá e ele fica 12 anos sem invadir terra nenhuma. Ele para, ele fica na paz, gente, não mexe mais com ninguém durante 12 anos. Então, isso me leva a crer o quê? Que foi durante a pregação de Jonas, tá? Então, é isso que a gente vai... Por isso que o próximo livro que a gente vai ler é o de Jonas. E eu vou explicar isso, tá? Todos esses cálculos aí que eu fiz para chegar a essa conclusão. E os fundamentos bíblicos para a gente chegar a essa conclusão de que o tempo da pregação de Jonas foi durante o reinado de Senaqueribe. Eu vou explicar tudo isso quando a gente for estudar o livro de Jonas para não confundir vocês agora. Mas é importante contextualizar onde a gente está, tá? Então, aconteceu tudo isso. Senaqueribe voltou lá para Nínive envergonhado, vai viver ainda 20 anos. Na verdade, o rei Ezequias vai morrer antes do que Senaqueribe, porque o rei Ezequias morre depois de 15 anos, né? A gente lembra que é o tempo extra que Deus deu ali para ele. Mas, o que acontece agora na história que a gente está estudando? Ezequias foi curado daquela doença mortal e recebeu mais 15 anos de vida. E além disso, Ezequias venceu, Jerusalém venceu a Síria. Então, o que acontece? Todos os povos começam a levantar a fama de Ezequias. A fama de Ezequias se estende por todos os lugares. E ele chega perto do nível ali de Salomão, gente. O povo começa a ir lá nas terras de Jerusalém para levar presentes para Ezequias, para ver que terra é essa, que cidade é essa, tão pequenininha,
que venceu o Império da Síria. Ninguém nunca tinha conseguido vencer. Como que eles conseguiram? Por que a Síria desistiu deles e ficou com medo e não quis mais entrar lá, né? O que acontece em Jerusalém? E todo mundo queria ir lá conhecer Jerusalém, gente, para entender o que tá acontecendo aí de extraordinário, né? E conhecer esse Deus. Porque a gente lembra, né, que a campanha de Senaqueribe era justamente essa. A Síria venceu todos os deuses das outras nações. E foram muitas nações. Porque o Deus de Jerusalém vai ser melhor que os outros deuses. E foi. E era essa a questão, eles queriam conhecer, o povo todo queria, não, eu quero conhecer esse rei aí, né? Esse rei e esse Deus aí, essa terra aí, que é isso que aconteceu? Então a gente lembra que a Bíblia diz que quando essa fama de Ezequias começou a crescer, Ezequias começou, né, a receber muitos presentes, ele se orgulhou. A Bíblia diz que ele se esqueceu de Deus e começou a ser muito soberbo. A Bíblia diz que ele começou a se achar muito. Então Deus não estava gostando daquilo e Deus começou realmente a... Ele até adorava a Deus, ele até fazia os rituais, tudo, mas não era com um coração sincero mais, mas não era mais com aquela devoção que ele tinha antes. E Deus, sabendo disso, Deus testa. Aí Deus foi testar Ezequias, tá, gente? Tá nesse momento da história. Deus foi lá testar Ezequias. Aí o que Deus fez para testar Ezequias? Deus enviou até Jerusalém uma caravana da Babilônia. Deus permitiu que essa caravana fosse lá para conversar com Ezequias. A gente lembra, eu expliquei já sobre isso, né? Esse povo que foi lá da Babilônia lá para Ezequias, na verdade eles não eram da Babilônia, eles queriam retomar a Babilônia, né? A paz, Elizabeth, na verdade esse rei, né? Merodach Baladan, né? Se eu não me engano, o nome dele é Merodach Baladan. Ele já havia sido rei da Babilônia, né? Era um caldeu. Ele já foi rei da Babilônia, mas ele foi deposto, a gente lembra. E ele estava fugido. Eu até expliquei toda essa história da Assíria para vocês, né? Então, ele tinha um intuito, um interesse muito grande de retomar a Babilônia. E ele foi lá para juntar forças para Ezequias. Ele viu que essa cidade era muito forte, que venceu a Síria. Então, ele falou, não, vou fazer ali um acordo com Ezequias e a gente vai lutar juntos contra a Síria. Ele retoma as terras dele, porque Senaqueribe, a gente lembra, ainda está com as 40 e poucas cidades lá de Ezequias, que a gente leu lá no Prisma, de Taylor. Ele continua com essas terras, então ele tenta fazer essa jogada aí, tá? Então ele vai lá nas terras de Ezequias para ver o que foi que aconteceu. Que milagre é esse? Da onde veio esse milagre que vocês se libertaram da Síria? E em vez de Ezequias falar de Deus, em vez de Ezequias falar que foi Deus que os livrou, em vez de Ezequias apresentar a Deus, porque foi Deus que livrou eles, Ezequias começou a mostrar toda a riqueza do palácio. A gente lembra que Ezequias começou a mostrar todo o ouro, toda a riqueza. Qual que era o intuito de Ezequias, né? Aquele povo, quando eles olhavam ali para Jerusalém, eles falavam, como que uma cidade tão insignificante, tão pequena, venceu um império? Não dá para entender, né? Os filisteus ali com um monte de cidade, né? Caramba, não conseguiram resistir. Outras nações aí maiores ainda, né? Amon, o próprio Egito, mais pra frente vai cair, a gente vai ver nas mãos da Síria. Como que nações maiores caíram e Jerusalém, uma cidadezinha pequena, não caiu? Como assim, né? Então, Ezequias, sabendo disso, que o povo estava menosprezando Jerusalém, ele quis dizer que eles eram fortes, que eles não eram tão pobres assim. Olha quanta riqueza a gente tem, olha quanto ouro a gente tem. A gente não é tão fraco quanto vocês acham. Mas a verdade é que a força de Jerusalém não estava na riqueza deles. A força de Jerusalém estava no Deus deles. E Ezequias pecou. Aí a gente lembra que Ezequias pecou por causa disso. Então Isaías entra lá no palácio e fala com Ezequias. Pergunta para Ezequias o que foi que Ezequias mostrou ali, quem eram aqueles homens. A gente lembra que Ezequias fala que era um povo da Babilônia e que ele mostrou tudo que tinha de importante no palácio em Jerusalém. Tudo de importante ele mostrou, né? Ele falou sobre tudo importante. E então a gente lembra que Isaías fala, por causa disso, por causa do teu pecado, agora a tua descendência vai ser levada cativa para a Babilônia. E os que viverem dentro do palácio serão feitos eunucos. Eu até falei sobre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Na aula sobre isso. Então, gente, a gente está dentro desse momento da história. E o que acontece nesse momento da história? O povo fica triste.
Porque, gente, essa profecia sai falando por aí. O povo não ficou parado lá para Ezequias, essa profecia. Foi falada. Então, todo o povo de Jerusalém estava sabendo disso, que uma hora a Babilônia viria e tomaria toda a riqueza deles, levaria eles cativos. Então, eles sabiam disso. Estava todo mundo sabendo disso daí. Agora, a partir do capítulo 40, o que Isaías começa a fazer? Isaías começa a pregar falando sobre a misericórdia de Deus. Falando para esse povo que eles realmente vão para a Babilônia, mas eles não vão ficar lá na Babilônia. Deus vai se lembrar deles e vai trazer eles de volta. E Isaías começa a falar sobre isso, tá? Então, na aula passada, quando a gente estudou sobre o capítulo 40, foi isso, né? A gente lembra que Isaías fala, não, vocês vão lá para a Babilônia, mas Deus vai trazer vocês de volta, vocês vão voltar para cá ainda, né? Vai dar tudo certo. E agora ele continua falando sobre isso, tá? A princípio, nesse comecinho aí do capítulo 40 até mais ou menos o capítulo 49, eu falei que o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, é separado em 3 partes, né? Eu expliquei para vocês. Agora, do capítulo 40 até o capítulo 48, 49, começa essa pregação de Isaías dizendo que esse povo ainda sentirá a misericórdia de Deus. Ainda sentirá a compaixão de Deus, né? Então, eles ainda experimentarão da compaixão de Deus e voltarão para sua terra. E, ao mesmo tempo, Isaías começa a pregar sobre um rei que virá. Sobre um rei que virá, que será um reino de paz e de justiça, e que ele aliviará os ombros desse povo. E ele começa a pregar dessa forma, tá bom? Falando sobre Jesus. E então a segunda parte do livro, desse trecho do capítulo 40 até o capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías, a segunda parte, que começa lá pelo capítulo 48 e 49, é quando ele já fala de Jesus, tá? Então Isaías vai falar, ele veio, mas vocês acharam ele insignificante. Ele veio, mas vocês o rejeitaram. Ele veio e ele sofreu por causa do pecado de vocês. Nele não havia pecado nenhum, mas vocês rejeitaram ele. Vocês preferiram o outro. E ele começa a pregar assim, gente. É super emocionante esses capítulos que ele fala realmente sobre essa rejeição do povo de Deus a Jesus. E ele fala isso mesmo, é extraordinário. Então, terminou essa parte da rejeição do povo de Deus a Jesus, ele entra no final do livro ali, que é do capítulo mais ou menos 50 e pouco, ali até o capítulo 66, que é quando ele fala que, na verdade, tudo o que aconteceu estava dentro do esperado, estava dentro do plano de Deus. E que, na verdade, aquele ser que foi rejeitado, aquele ser que parecia perdido e parecia humilhado e parecia vencido, é o vencedor. E ele começa a falar dessa forma, é extraordinário. Então ele começa a falar que, na verdade, Jesus é o vencedor. Jesus não é o coitado, Jesus é o vencedor. E que ele virá, e que ele levará a sua igreja, e que nós iremos morar com ele em outro lugar, e que ele reinará, e começa a vir nesse sentido, tá bom? Então, amém, glória a Deus. E terminando o livro de Isaías, como eu disse, a gente vai começar o livro de Jonas. Aí quando começar o livro de Jonas, eu vou explicar pra vocês como é que eu cheguei nessa conclusão, que o livro de Jonas se passa na época do reinado de Senaqueribe, tá bom? Então, amém. Outra coisa importante para eu falar sobre a aula de hoje, o capítulo 41, o que é o capítulo 41? O capítulo 41, Deus chama os deuses pagãos para uma prova, gente. É nesse sentido. É bem legal esse capítulo 41. No capítulo 41, Deus tá tendo, a gente lembra, várias nações aí que ficam criando estatuetas, ficam criando coisas, imagens com a própria mão, né? E adorando essas imagens. Então, nesse capítulo 41, Deus entra em guerra e em julgamento com esses deuses. É nesse sentido o capítulo 41. Então, ele chama os deuses para julgamento, para medir força, para ver qual deles é mais forte. No estilo Êxodo ali que a gente estudou, né? No estilo Egito ali, que foi aquele combate entre os deuses do Egito e o Deus de Israel. É nesse sentido que ele vem agora, tá? E no final a gente vai ver que, é claro, fica constatado que não há um outro Deus como o Deus de Israel. E é nesse sentido esse capítulo 41. É um capítulo bem legal. E esse capítulo 41 fala sobre Ciro. Então fala que Deus levantará um homem para salvar seu povo da Babilônia e que será emitido um decreto e que nesse decreto esse povo voltará para reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. E, gente, é o que vai acontecer na história. Bem interessante, né? Amém. Antes de eu fazer a oração, deixa eu só falar outra coisa importante. Domingo, eu fui convidada para pregar num grupo de uma colega minha, né?
e da Ângela, obrigada por essa consideração, né? E eu vou pregar sobre a importância da mulher no casamento segundo a Bíblia, né? A importância do papel da mulher no casamento, e a importância do papel da mulher no casamento segundo a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre isso. E, gente, eu tô preparando, né, a pregação e tá muito legal mesmo, tá bem interessante, tá? Então, eu convido vocês, quando é que vai ser? Vai ser quarta-feira não, nossa, tá pouco hoje. Vai ser domingo, tá? Domingo agora, depois de amanhã, né? Hoje é sexta, depois de amanhã vai ser domingo, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, eu vou pregar sobre a importância da mulher, do papel da mulher no casamento segundo a Bíblia, tá? Então vai ser muito legal, gente. Eu tô preparando já a pregação, é nesse estilo que eu dou, né, de aula mesmo. Então vai ser muito legal, vocês vão gostar, gente. Tá muito legal, eu tô preparando já o conteúdo, tá interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai entender, peraí, o homem é o cabeça da mulher, o que isso quer dizer? Né? O hebraico diz o quê? Né? A fonte ali daquela tradução hebraica significa o quê? O contexto significa o quê? Né? A submissão da mulher, o que é isso? Né? A gente vai estudar tudo isso, tá? Então, bem legal, gente, vale a pena, viu? E tudo de acordo com realmente o que está na Bíblia. E eu vou ser sincera, se tem alguma feminista aí, a feminista não vai gostar da aula não, tá? Então, porque eu vou falar a verdade, o que a Bíblia diz. Então, a feminista não vai gostar do que eu vou dizer, não. Mas o que eu vou falar é a verdade que tá na Bíblia. Então, amém. Glória a Deus. Eu vou orar agora, então, tá, gente? E a transmissão dessa aula que vai ter no domingo, sobre a importância do papel da mulher na Bíblia, né? No casamento, segundo a Bíblia, ela vai ser transmitida pelo Facebook. Eu vou tentar fazer pelo Instagram também, Facebook, Instagram, vou ver se eu consigo fazer. E também eu vou gravar em áudio, tá? Nos grupos. Mas ela não vai ser transmitida pelo Meet, gente. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ver. Porque o link do Meet não sou eu que gero, outra pessoa, entende? Só que o grupo dela é só de mulheres. Mas eu não sei se vai ficar muito confuso eu gerar um link também, tá bom? Então eu tô pensando em não fazer outro link aí no Meet. Então nesse dia a transmissão vai ser só pelo Facebook, pelo Instagram. E eu vou gravar em áudio também essa aula e vou mandar nos grupos aí de WhatsApp, tá? Vai ser uma aula bem legal, é importante esse assunto, né? A mulher sábia, né? Ela edifica a casa dela, né? A mulher tola, ela destrói. E é muito interessante, né? A mulher constrói o marido que ela tem. E a gente vai falar sobre isso, tá? A mulher tem uma capacidade de convencimento que às vezes ela não tem noção que ela tem. E tem sim, né? E a gente vai falar sobre a importância do papel da mulher. Ela tem uma importância muito grande no núcleo familiar, né? Tanto com relação ao marido dela, os filhos dela. E a gente vai falar sobre isso. Oi, Ana Paula, eu tenho sim grupo. Eu tenho um grupo que é particular. Se eu não me engano, você está no grupo do estudo bíblico do pastor Adelino, né? Eu tenho um grupo que é o meu grupo particular, que é de estudo da Bíblia, que é Bíblia Simples, né? Tem Bíblia Simples turma 1, turma 2 e turma 3. Só que meu grupo, ele é fechado. As pessoas não conversam no grupo, sabe? Cada grupo tem mais de 370 pessoas. Só que não fala, só eu que envio direcionamentos de estudo. Tem dias, por exemplo, igual ontem. Ontem eu não dei aula, ontem eu enviei uma indicação de documentário. Então eu sempre dou essas dicas, sabe? Aí eu indico um documentário, um filme, vou indicando alguma coisa ali para reforçar o estudo, né? Então a gente vai fazendo isso, tá? Mas aí meus grupos são fechados, porque tem gente de todas as religiões no grupo. Amém, Ana Paula, amém. Você tem meu número? Qualquer coisa eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu número aqui na sala, aí você me manda um oi, eu adiciono você lá no grupo. Tem outra coisa também que eu tenho no grupo, que não tem nos outros grupos que eu participo. São só nos meus mesmo, né? Apesar que faz umas 3 semanas que eu não consegui dar. Mas logo, logo a gente vai voltar. É nosso Café com Bíblia. Nosso Café com Bíblia, a gente se reúne geralmente de sábado ou domingo às 10 horas da manhã e a gente fala sobre algum tema que o pessoal vota no grupo. Eu ponho sempre, quando a gente vai trazer algum tema assim, eu gosto de colocar a votação no grupo com 3 temas diferentes e o povo é que decide o que a gente vai falar, né? E no nosso café bíblico é bem legal, porque aí todo mundo tá junto no café, a gente conversa. Antes de eu falar o que a Bíblia diz, eu falo, e o que você pensa sobre isso? Para você, isso significa o quê, né? Teve o último café com Bíblia que a gente teve, foi muito legal, foi sobre Judas Iscariotes.
E a gente começou a aula, eu perguntei, falei, o que vocês acham, né? E a gente vai vendo como a nossa mente vai mudando, a gente vai começando a entender melhor conforme a gente vai lendo a Bíblia vai respondendo a gente, né? Então é bem legal, bem interessante, viu? Aí se você puder me chamar no WhatsApp e me mandar um oi, eu te coloco nesses grupos, tá bom? Igual amanhã, por exemplo, amanhã sábado, ou eu vou mandar um filme no grupo, ou um documentário, ou então eu vou mandar um ensino reflexão no grupo amanhã. No domingo vai ser essa atividade dessa aula que vai ter sobre a importância do papel da mulher no casamento. Só que eu não vou enviar para outros grupos realmente, igual provavelmente eu não vou enviar para o grupo do pastor Adelino, os outros grupos, né? Tem algumas coisas que eu não consigo enviar para os outros grupos, eu acabo fixando só nos que eu tenho mesmo, nos 3 que eu tenho, tá bom? Mas amém. Aí se você quiser entrar no grupo, você me manda um oi e eu te adiciono, tá bom? Amém. Deus abençoe, seja bem-vinda, amém. Gente, então eu vou orar agora, tá bom? E a gente vai começar então a falar sobre Isaías 41, amém, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, amém, amém, amém. Deus, meu Pai, purifica os meus lábios, Senhor, assim como Isaías um dia disse, eu não sou digna, Pai, de falar contigo, eu não sou digna, Pai, de trazer a tua mensagem, Senhor, então me purifica, Pai, assim como o Senhor fez com Isaías e o purificou através das suas brasas, que assim seja comigo, Pai, para que eu possa abrir a minha boca e falar da tua mensagem e falar contigo, amém. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos conceda segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça, nos conceda segundo a tua benignidade, Pai. Que o Senhor jamais nos conceda segundo aquilo que merecemos, segundo os nossos pecados, porque tu és bom. O Senhor um dia disse isso, que jamais nos concederia, Pai, jamais nos retribuiria segundo os nossos pecados, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que um dia prometeu a Moisés que perdoaria a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que o Senhor abençoaria até 1000 gerações daqueles que o buscam, daqueles que o servem e daqueles que o obedecem, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, que possamos experimentar da tua benignidade por todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor torne os nossos dias bons, Senhor. Assim como Moisés um dia disse, ensina-nos a contar os nossos dias e faça com que eles valham, meu Deus, a pena. Faça com que os nossos dias bons sejam muito maiores do que os nossos dias ruins, Senhor. Amém. Nós te amamos, Deus. Nós amamos até mesmo a tua disciplina, Deus, porque tu nos ensinas, Senhor. Então que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas e não a nossa, porque nós entregamos o governo de nossas vidas em suas mãos, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são maiores do que os nossos. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, só tem pensamentos bons ao nosso respeito. A tua palavra diz que os seus pensamentos para nós são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de vida, Senhor. Por isso que nós confiamos em Ti e descansamos debaixo das Tuas asas, Senhor. E esperamos em Ti, meu Deus, depositamos em Ti toda a nossa esperança, meu Deus, porque a quem mais nós correríamos, meu Deus, a quem mais nós buscaríamos, Senhor, se só Tu podes, meu Deus, só Tu podes nos atender as nossas orações e o nosso clamor. Amém. A Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado, jamais é decepcionado, Senhor, porque o Senhor cumpre toda a palavra que o Senhor diz, o Senhor jamais rejeita os seus. O Senhor jamais rejeita um coração quebrantado. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, tem prazer em abençoar os teus filhos. Amém, Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos ensina a obediência, Deus, porque nós queremos andar nos teus caminhos. Nós queremos contemplar a tua face. Nós queremos, meu Deus, andar na tua presença. Então, nos ensina a obediência, Senhor. Fala conosco de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Se apresenta a cada um de nós e mostra a tua verdade, Deus. Que venhamos a compreendê-la, meu Deus, genuinamente. Que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás. Que não venhamos a cair em falsos ensinos. Mas que o Senhor nos dê a compreensão real, meu Deus, da tua verdade. Porque só ela nos liberta. E nós estamos aqui para isso, Deus. Para receber da liberdade que o Senhor tem para nós. Nós reconhecemos que essa liberdade, Deus, ainda não é absoluta, porque ainda temos que servir a alguém e nós decidimos servir a Ti, Deus. A nossa decisão é Te servir, porque a Tua servidão é leve.
A tua servidão é mais leve do que a servidão do mundo, Deus, e nós temos prazer nela, amém. Por isso nós renunciamos neste momento, em nome de Jesus, qualquer aliança que um dia fizemos com Satanás. Satanás, se algum dia te demos alguma permissão, nós quebramos agora em nome de Jesus, porque nós não temos parte contigo, nós temos parte somente com Deus. Amém, Senhor Jesus, vem e toma posse de tudo que é teu. Vem e tira daqui tudo que não vem de ti, tira daqui tudo que atrapalha o teu agir, porque nós queremos que o Senhor seja pleno em nossas vidas. Ó Senhor, santifica as nossas casas, porque a tua palavra diz, meu Deus, que o justo santifica a tua casa. Então, meu Deus, nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Estamos agora, meu Deus, diante de ti como justos por causa de Cristo. Então, Deus, cumpre a tua palavra e santifica a nossa casa. Protege o nosso marido, nossos filhos, nossos pais. Amém, Deus, santifica a nossa casa. Abençoa-nos, meu Deus, porque a tua palavra diz isso. Amém, Senhor. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, nos conceda, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, amém. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, que o Senhor nos proteja de cada ataque do maligno, coloque em cada um de nós a sua armadura, o seu capacete. Em nome de Jesus, nos dê uma nova mente, nos faça andar em retidão e na tua presença. Nos conduza, meu Deus, nessa jornada. Fale aos nossos ouvidos de uma forma clara, de uma forma mansa. Oh Deus, permita que venhamos a experimentar as suas águas tranquilas e que elas nos guiem, Pai, amém. Oh Deus, se o Senhor vier conosco, se o Senhor, meu Deus, nos guiar, nós nada temeremos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro, Deus, e glória a Ti por isso. E por isso descansamos nas Tuas asas, por isso, meu Deus, esperamos em Ti. E glória a Deus por quem Tu és, glória a Ti mesmo, Senhor, amém. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre por quem Tu és. Amém, amém, amém. Amém, 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 glória a Deus, amém. Então, gente, eu já expliquei o que o capítulo 41 fala, né? É aquela coisa, ele vai chamar todos os deuses das outras nações ali para um julgamento, para eles fazerem uma prova ali, para eles verem ali quem é mais forte, tá? É nesse sentido. Então, no versículo 1 diz assim, capítulo 41 do livro de Isaías, versículo 1. A paz, Maria, amém. No versículo 1 diz assim, ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos as suas forças, aproximem-se e então falem. Juntos apresentemo-nos para o julgamento. O que ele está dizendo aqui? Que são ilhas, né? Ilhas são os povos pagãos, tá? Então ele chamava aqui, o livro de Isaías usa esse termo ilhas para se referir aos povos pagãos. Então ele está dizendo aqui, povo pagão, fica quieto e me escutem. Os povos que não me conhecem, fiquem quietos e me escutem. Então ele diz, renovem os povos as suas forças. Lembra na aula passada? Na aula passada, Deus havia dito, eu renovo a força do cansado. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços caem e tropeçam. Mas os que estão comigo têm suas forças renovadas e sobem mais alto do que uma águia. E correm e não se cansam. E andam e não se fadigam. Lembram? Agora, em contraponto a isso, ele vai dizer que os outros não têm essa força. É isso que está dizendo aqui, entendeu? Então agora, você vê que com os pagãos, Deus fala, renovem as suas forças. Então vocês mesmos busquem força em vocês. É isso que Deus está falando. Vem aqui que eu quero falar com vocês. É isso que ele está falando. Ou povos aí de outras nações, vocês adoram outros deuses. Vem aqui que eu quero falar com vocês. Mas fiquem quietos. Vocês vão ouvir. Eu vou falar. Vocês vão me escutar com muita atenção. Mas venham preparados. Então, ó, renova a força de vocês aí, ó. Vem aqui com fogo. Renovando, vocês mesmos renovem as suas forças, né? Imagina, a gente mesmo renovar a nossa força, a gente tá perdido, né? Graças a Deus, Deus renova a nossa força. Mas Deus tá mandando eles mesmos renovarem as forças deles. Então, Deus diz, aproximem-se e então falem. Juntos vamos apresentar, né,
Juntos vamos nos apresentar para o julgamento. Fiquem bem próximo de mim, então eu deixo vocês falarem. E nós dois vamos nos apresentar juntos para um julgamento. A gente vai participar de um julgamento onde a pessoa que vai julgar vai dizer se eu sou Deus ou se os deuses de vocês são deuses. Quem é mais forte? Quem é Deus, verdade? Vamos passar por esse julgamento agora. É isso que Deus está falando aqui. Aí no versículo 2, Deus vai começar a falar sobre ele. Deus vai falar o seguinte: na minha defesa eu falo o quê? E ele começa no versículo 2 falando sobre ele. Ele está no julgamento. Lembra esse cenário que Isaías está mostrando para gente? Os outros deuses estão aqui e ele está aqui no julgamento. E ele começa a falar. Aí ele começa a falar assim: quem suscitou do Oriente aquele que a justiça chama para segui-la? A quem entrega as nações e sujeita os reis? A sua espada os reduz a pó. O seu arco os torna como a palha levada pelo vento. Ele está falando quem foi que chamou aquela pessoa lá do Oriente para seguir a justiça, para fazer justiça, para fazer o que é justo. Quem foi que levantou lá do Oriente aquela pessoa que vai fazer justiça? Quem foi que sujeitou todas as nações e todos os reis a essa pessoa que está sendo chamada lá do Oriente? Deus está dizendo, fui eu. Eu fiz isso. Eu sou poderoso. Eu fiz isso. A espada dessa pessoa vai reduzir todos a pó. O arco os torna como palha levada, o seu arco os torna como palha levada pelo vento. Quem foi que tornou essa pessoa forte? Aqui a gente vai ver que, na verdade, está falando sobre Ciro, tá? Porque a gente vai ver mais pra frente que vai dizer que essa pessoa não conhece Deus. E é Ciro, tá? Então vai falar, apesar dele não me conhecer, eu usei. Ele não me conhecia, mas eu usei, tá? É nesse sentido. Ele tá falando aqui sobre Ciro. Quem é Ciro? Né? A gente vai ver mais pra frente. Também aqui é o antitípico, né? Aqui tá apontando para Jesus, tá? Mas assim, esse evento aqui também bate com Jesus, a gente vai ver. Mas mais pra frente ele vai falar, ele nem me conhecia, não é Jesus, né? Então, tá bom? Mas aqui ele tá falando sobre Ciro. A gente lembra que no capítulo anterior, o que foi que Deus havia falado? Eu vou tirar vocês da Babilônia. Deus tinha falado isso. Deus falou, não, eu vou tirar vocês da Babilônia e vou trazer vocês de volta. Agora ele começa a falar como é que ele vai fazer isso. Então aqui ele diz que ele vai levantar uma pessoa do Oriente. Da onde que foi que Ciro veio? Do Oriente, gente. O Ciro era persa, tá? Então ele veio do Oriente. Então bate direitinho. E realmente a gente vai ver no próximo capítulo que chama até pelo nome, né? Ele fala Ciro, Ciro tá vindo, é Ciro que eu chamei. E gente, até o nome ele dá. Que extraordinário, né? E quem é Ciro? Que Ciro é esse, caramba, né? Que Ciro é esse aí da história? Na Babilônia, a gente lembra, né? Nabucodonosor vai vir, vai pegar o povo ali cativo, né? Depois a gente lembra mais pra frente, né? Se eu não me engano, é o neto de Nabucodonosor, neto, bisneto, alguma coisa assim, eu não lembro, Belsazar, né? Então, quando ele estiver reinando, é que a Babilônia vai cair, tá? Então, quando a Babilônia cair, né, quem é que conquista a Babilônia? Né? E vai ser extraordinário, eu vou explicar pra vocês como é que isso vai acontecer, vai ser bem legal. A história de como isso aconteceu, né? Tem ali os documentos históricos que comprovam pra gente como foi que isso aconteceu, é bem legal. Então, eu vou explicar como isso aconteceu, quando a gente for estudar, né? E quando isso acontece, né, a Babilônia parecia invencível. Se havia uma nação ali que estava tão tranquila, achando que não ia ser ameaçada, era a Babilônia. Porque a Babilônia ela era cercada de rios. Então era uma cidade enorme, onde todos os lados dela tinha rio. Como que você vai invadir uma cidade assim? Você vai chegar pelo rio, já era. Você vai ser morto ali, né? E Ciro vai conseguir. A gente vai ver que extraordinário. Ciro vai cortar, vai desviar a água do rio. E não vai o rio para a Babilônia. E assim ele vai entrar. É bem interessante a tática de Ciro, a gente vai ver. E quem é que faz isso? É Ciro.
Ciro o Grande, né, o persa. Então ele vai, se une ali com os medos, mas na verdade quem conquista são os persas, né? Mas eles se unem ali com os medos, que a gente já estudou sobre isso, tinha profecia dizendo isso, né, que os medos e os persas se uniriam para quebrar a Babilônia, né? Até fala sobre a origem dos persas, lembra que é Elão ali, tudo, a gente falou sobre isso, e tudo isso Isaías falando, né? Então Isaías vem e fala agora que Ciro vai vir e vai conquistar a Babilônia, e realmente isso vai acontecer. Né? E Ciro vai ver, ó, quem foi que chamou lá do Oriente este homem para fazer justiça? É Ciro. Deus chama Ciro lá do Oriente para ir lá e fazer justiça e resgatar seu povo da Babilônia, né? Então aqui diz, quem foi que fez com que esse homem sujeitasse nações e reis? E a gente vai ver, vai ter o Império Persa, né? Tem o Império Persa, a gente acaba ali o Antigo Testamento dentro desse Império Persa, né? Tem ainda uma quebra aí de 400 anos, que a gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar o Novo Testamento, que tem ali o Império Grego ainda, né? Chega o Império Grego, ainda tem alguns andamentos ali na história, né? A gente vai ver sobre isso. E então entra o Império Romano, né? Mas o último império ali no Antigo Testamento é o Império Persa, tá bom? Então aqui ele está falando sobre isso, sobre esse homem que surgirá e quebrará a Babilônia. Então diz que a espada dele vai reduzir tudo a pó, né? E o arco dele vai ser tão forte que vai quebrar as pessoas e vão ser levados como palha pelo vento, o arco dele quebrando, destruindo, como se fosse lá. Você pega um arco e quebra um corpo, né? E se espatifa, nesse sentido que ele está falando aqui, tá? Mas é claro que isso daqui também é um antítipo, né? Que aponta para Cristo, né? Então Cristo foi chamado de onde? Do Oriente, tá? Então, a verdade é que todas as nações e todos os reis se sujeitarão, né, a Cristo, né? Cristo que é o rei dos reis. E ele vai destruir todos os inimigos, quem? É Cristo, né? Então, Ciro não conseguiu a amplitude disso tudo. A amplitude disso tudo se cumpre ali com Cristo, tá? Aí no versículo 3 diz assim, ele os persegue e avança tranquilamente por uma vereda que os seus pés mal tocam. Quem o fez e cumpriu? Então aqui está dizendo que esse cara, ele é muito ligeiro. Ele é muito ligeiro e ele vai conquistar nações que eram impossíveis de ser conquistadas. E ele vai perseguir e ele vai avançar com sutileza. E é o que ele vai fazer quando for invadir a Babilônia. A gente vai ver, gente. Foi uma estratégia assim que ele fez. Quando a gente for estudar, a gente vai ver. Ele fez com uma calma, aí ele desviou o rio e veio vindo devagarzinho. Aí quando viu, invadiu lá a Babilônia, sabe? E foi na maior calma, nesse sentido mesmo. E aqui diz isso, né? E ele os persegue e avança tranquilamente por um caminho que os seus pés mal tocam. Né? Então ele vem vindo ali, quem foi que fez ele conquistar o que ele vai conquistar e ainda nessa tranquilidade toda, né? Como que vai vencer povos assim nessa tranquilidade toda? É Deus que fez isso. Aí no versículo 4, Deus fala, quem foi que fez isso? Você acha que quem foi que chamou ele lá do Oriente? Quem foi que deu para ele poder lá do Oriente para ele invadir? E ainda com calma, não é que ele tá invadindo todo afoito, não. Ele invadiu tranquilamente as cidades. Quem foi que fez isso? Deus está falando, eu. Lembra? Está no julgamento dos outros deuses com Deus. Ele fala, eu. Quem foi que cumpriu? Quem foi que fez isso acontecer? A gente lembra que aqui ainda é uma coisa futura, né? Não está acontecendo isso. Mas ele está vendo que vai acontecer. Mas quem é que fez isso acontecer? A Paz Luciene, quem é que fez isso acontecer? Eu. Está escrito falando, eu sou Deus. Aí então ele diz quem foi que fez isso acontecer. Ele diz assim, aquele que desde o princípio chamou à existência tudo que existe. Fui eu que fiz isso. Aí ele disse, eu. E fala o nome dele, tá, gente? O tetragrama, lembra? Aquelas 4 consoantes, né, que são o nome de Deus. Aí ele fala o nome dele. E diz, eu que fiz isso. E fala o nome dele. E diz, sou o primeiro. Eu sou o primeiro. E com os últimos, eu ainda serei o mesmo. Ele está dizendo, eu sou o primeiro de todos os deuses. Eu sou o primeiro antes de vocês inventarem qualquer deus, eu já era. E ainda que vocês inventem vários e vários milhões, eu não vou perder meu poder. Eu vou continuar sendo o mesmo. Eu vou continuar sendo o Deus poderoso que eu sempre fui. Não perdi minha força porque vocês ficaram inventando um monte de deuses. É nesse sentido que ele está falando.
Aí no versículo 5 ele fala de novo, as ilhas, então lembra os pagãos, quando ele fala ilhas são pagãos. Ele diz, as ilhas viram e sentiram medo, os confins da terra tremeram, eles se aproximam, eles vêm chegando. Quando eles perceberam que Deus é quem está fazendo essas coisas, Deus é quem faz essas coisas, eles sentiram medo. Eles tiveram medo de Deus e viram todo o agir de Deus e sentiram medo, né? Então, lá dos confins da terra, eles tremeram de medo. Então, chegaram se aproximando. Aí, nisso, aqui diz que eles, desesperados de medo, por causa do poder de Deus, o que eles vão fazer? Para onde que eles correm? Para os deuses deles. Aí diz que neste momento, no versículo 6, quando eles veem que Deus os está convocando para o julgamento, e eles estão com medo, porque eles viram o poder extraordinário de Deus. Então, o que eles fazem? Essas nações pagãs se unem e eles tentam reforçar os deuses deles. Então, eles começam a se ajudar. Eles falam, não, eu conheço uma pessoa que trabalha melhor na madeira, ele é perito em madeira, ele é muito bom. Fala para ele fazer o nosso Deus, porque vai ser mais aperfeiçoado, vai ser um Deus mais forte, se ele fizer. Ah, não, tal pessoa trabalha com ouro. Ah, então vamos chamar ela. Ele faz lá o nosso Deus com ouro e a gente vai reforçar ele para ele ter força nessa luta aí, que a luta tá chegando. Então vamos reforçar nossos deuses, né? Vamos refabricar nossos deuses para fazer eles mais fortes, né? Olha a loucura, né? E é isso que está acontecendo aqui que Deus está falando. Deus está falando, ninguém precisa refazer, eu sou sempre o mesmo. Mas agora, quando chega o problema, vocês tentam reforçar os deuses de vocês. Quando chega o problema, você tem que chacoalhar o Deus de vocês porque ele está dormindo. Tem que fazer alguma coisa ali, né? Eu lembrei agora, passou pela minha cabeça, houve um tempo, eu fui criada, né? Minha mãe é aquela católica não praticante que fala, né? Hoje eu acho um absurdo você falar isso, né? Como você é católica não praticante, né? Como que eu sou cristã não praticante, né? Então você não é, né? Então, ou você é ou você não é. Como eu não praticante do negócio, né? Então, eu sou cristã praticante, né? Mas minha mãe falava que ela era católica não praticante. Aí eu cresci com esses negócios de santos, sabe? E eu lembro, né? Eu nunca fiz isso, mas eu lembro que minha mãe falava do negócio lá tinha um santo de casamento. Ai, tinha um santo lá que era um santo do casamento. Aí você queria casar alguma coisa assim, você punha ele de ponta cabeça. Você punha de ponta cabeça. Santo Antônio, Maria, isso mesmo, Santo Antônio. Aí você punha ele de ponta cabeça pra você casar logo, né? Então você tinha que forçar ele, fazer ele sofrer pra ele casar logo, né? E é isso que Deus tá desenhando aqui, né? Que engraçado. Você precisa forçar esses deuses. Então, o que eles vão falar? Não, o outro Deus está chegando e ele é mais forte pelo jeito do que os nossos deuses. Então, vamos reforçar eles. Vamos fazer eles agirem mais, né? Então, vamos forçar eles. É nesse sentido. Então, aqui um começa a se juntar com o outro e fala, não, coragem, vai dar certo, nós vamos conseguir. Aí no versículo 7 diz, o artífice dá coragem ao ourives. Aquele que alisa com o martelo dá coragem ao que bate na bigorna. E eles ficam dizendo a respeito do que eles estão fazendo. Agora tá ficando boa. Agora tá ficando boa. Entendeu? Eles estão fazendo novas imagens. Então, para reforçar, a guerra tá chegando, né? Eles viram o poder extraordinário de Deus. Então, em vez deles se voltarem para Deus, em vez deles irem buscar Deus, eles estão querendo fazer mais deuses, entre aspas, né? Eles estão querendo fazer mais estatuetas ali, mais ídolos. E eles querem melhorar os ídolos, dizendo que agora eles vão ficar bom, né? Ah, então eu coloquei mais ouro nesse daqui, ele vai ser mais forte, porque tem mais ouro nele, né? E então aqui diz, ele firma com pregos para que não se abale. Olha o Deus que eles criaram. Aí, olha o que Deus está dizendo aqui, Deus está sendo super irônico. Deus está falando que eles estão com medo, porque Deus está chegando. Então, em vez deles se arrependerem e se voltarem a Deus, eles decidem reforçar os deuses deles, criar mais deuses, até se unem para isso. E então, depois que eles criam, assim, né, fizeram um detalhe mais coisado, mais trabalhado, aí agora ficou bom, acho que esse Deus tá bom agora. Aí o que eles fazem com esse Deus? Eles pegam esse Deus que eles criaram, colocam na parede e firma com prego eles, coloca eles ali pregado na parede, para eles ficarem bem firmes e não cair, para que ele não se abale. Me lembra bastante Gideão. Lembra Gideão, gente, quando a gente estudou Gideão? Quando a gente estudou Gideão, Deus fala para Gideão, vai lá e destrói a estatueta lá da cidade.
E Gideão era medroso, vocês lembram, né? E Gideão foi lá e destruiu. Gideão foi lá e destruiu não lembro se era Baal, era um deus pagão. Ele foi e jogou no chão e destruiu. Aí então o povo da cidade soube que foi Gideão que fez isso. E o povo da cidade foi lá na casa de Gideão e falou com o pai de Gideão. Falou, manda o Gideão aqui pra fora. Porque ele quebrou o nosso Deus e a gente vai bater nele. A gente vai agora matar ele porque ele bateu no nosso Deus. Então o pai de Gideão fala, ah, tá bom, ele não é Deus? Sim, é o nosso Deus, tá ali caído. Então, se ele é Deus, ele mesmo que se defenda. Por que ele precisa que vocês defendam ele? Ele que se defenda e vai brigar com Gideão. Lembra que até muda o nome de Gideão, né? Por causa disso, né? Que eles falam que Baal que brigue com Gideão. Jerubbaal, uma coisa assim, né? O nome de Gideão muda pra isso. Que Baal brigue com Gideão, né? É nesse sentido. E aqui é a mesma coisa, gente. Que absurdo, né? E eles estão aqui criando esse Deus aí que eles estão achando que vai ficar firme. Aí vamos pregar bem firme na parede. Porque quando Deus mandar o terremoto, vai ficar bem firme e não vai cair. Nosso Deus vai fazer algo por nós. Que loucura. Aí no versículo 8, então Deus diz, que lindo. Mas você, Israel, você, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi há muito tempo, vocês que são descendência de Abraão, Abraão, o meu amigo. Que lindo Deus falando, né? Abraão, o meu amigo. Vocês, versículo 9 diz, vocês que eu tomei lá do confins da terra, lá do fim do mundo eu busquei vocês, lá de Ur, quando Abraão morava lá. Quem eu chamei de vocês que eu chamei lá dos recantos mais remotos, e eu disse, você é o meu servo, eu escolhi vocês, e eu não vou rejeitar. Que lindo! Deus está dizendo assim, enquanto os outros povos estão morrendo de medo, porque eu estou vindo para o julgamento, eu estou chegando, e os outros povos estão morrendo de medo, estão criando novos deuses, não sei mais o que, e vocês têm a mim, não tenham medo, vocês não precisam ter medo igual aos outros povos, porque eu não rejeitei vocês, eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo não, não fiquem com medo igual eles estão não, vocês não precisam disso, que lindo. Aí no versículo 10 Deus diz isso, não tenham medo, porque eu tô com vocês. Não se apavorem, igual esses povos aí estão se apavorando. Porque eu sou o Deus de vocês. Não precisam se preocupar igual eles que estão sem forças, tão fracos. Lembra? Eu fortaleço vocês. Eu ajudo vocês. Eu sustento vocês com a minha mão justiceira. Versículo 11. Serão envergonhados e humilhados todos os que se encolerizam contra você, Israel. Não se preocupe. Todas as nações que se levantam contra vocês, Israel, contra o meu povo que eu escolhi e eu não rejeitei, vão ser envergonhados e humilhados. Eles vão ser reduzidos a nada, vão perecer. Todos aqueles que vierem brigar com vocês. Versículo 12. Tu os procurarás, mas não os encontrarás, os que te combatem. Eu vou acabar com todos eles. Então você vai procurar os seus inimigos, não vai mais encontrar, não vai ter mais nenhum inimigo seu. Aqueles que vêm combater contra você, não te deixam em paz, ficam te perturbando, fazendo guerra, não vai existir mais. Eles vão ser reduzidos a nada. Eles ficarão aniquilados, todos aqueles que te fizeram guerra. Todos aqueles que não te deixam em paz. Versículo 13. Com efeito, com certeza. Eu, e fala o nome de Deus do tetragrama, teu Deus, eu vou pegar vocês pela mão e eu vou dizer, não tenham medo. Eu tô aqui para ajudar vocês. Que lindo, gente. Deus fala como se fosse, sei lá, uma mãe, né? Pegando a criança assim, a criança tá com medo, né? Você pega pela mão, olha e fala, não tenha medo. Eu tô com você, eu te ajudo. E Deus fala que vai fazer isso com o povo. Uau! Aí no versículo 14, Deus fala, não temas, ô vermezinho de Jacó.
Ô bichinho de Israel, eu mesmo vou ajudar vocês. E isso é sentença de Deus. Já foi decidido. O teu Redentor é o Santo de Israel. Que lindo, né? Quando ele fala que, ô vermezinho, ele fala, ô vermezinho de Jacó, ô bichinho de Israel, né? Aqui Deus está falando que eles são frágeis, né? Realmente são frágeis como o verme, como um bichinho que você tem que proteger. E é assim que Deus vê eles, como um bichinho que tem que ser protegido, sabe? Um bichinho que você tem, né? E você tem que proteger, senão qualquer coisa ele morre, qualquer coisa, né? Acontece alguma coisa com ele, e Deus tá falando que vai proteger eles desse jeito. Ou eu protejo vocês como se protege um bichinho. Que lindo. Aí no versículo 15 diz, farei com que você seja, Israel, como uma máquina de debulhar o trigo. Vocês vão chegar destruindo todos os inimigos. E essa máquina vai ser uma máquina nova, viu? Eu vou renovar a força de vocês. Vai ser uma máquina bem cortante. E vocês vão passar sobre os montes com essas máquinas para destruir os inimigos de vocês. E vocês vão reduzir eles a pó. Dos montes vocês farão um montão de palha. Nada vai deter vocês. Porque eu tô com vocês. E tudo isso vai acontecer porque eu tô com vocês. Porque vocês são só um vermezinho, um bichinho de Jacó. Mas eu tô com vocês e vou fazer tudo isso acontecer. Aí no versículo 16 diz, você o jogará para cima e o vento os levará, né? Então você vai pegar os seus inimigos, vai jogar os inimigos pro alto e o vento vai vir e vai acabar levando. É num sinal realmente de quando eles estavam fazendo a debulha ali, né? Quando eles pegavam ali para separar o trigo, essas coisas, eles ficavam assim, sabe? Eles pegavam ali peneira e jogavam assim pro alto com a peneira. Aí quando eles jogavam assim pro alto para a peneira, o que acontecia? O vento levava aquilo que era leve, que não era bom, né? E o vento saía levando e eles faziam assim e ia ficando o que era bom, né? O que era realmente o grão. E aí, é nesse sentido que Deus está falando aqui. Essa é a imagem. Eles vão fazer assim e os inimigos vão ser levados, porque os inimigos não são bons. É como a palha, vão ser levados pelo vento. O furacão vai dispersar todos eles. Tu te regozijarás em Deus, ó Israel. No Santo de Israel você se gloriará. Versículo 17. Os pobres e os necessitados, eles buscam água. E não encontra. E nada de achar água. A sua língua está seca. Mas eu, Deus, vou atender vocês. Eu, o Deus de Israel, não vou abandonar vocês. Então eu digo que eu farei jorrar rios por entre os montes desnudos, os montes que não tinham nada. Eu vou fazer dali sair água, jorrar água. Esses dias que interessante, eu estava andando, eu fui viajar com meu marido e tinha uma rocha, muito legal, tinha uma rocha na estrada assim, gente, saía água da rocha, gente, muito legal. Aí tinha uns caninhos ainda assim, na rocha, vários caninhos, e de um caninho tava saindo água da rocha. Aí tinha um homem lá ainda com um garrafão assim de água, ele tava enchendo da água ali. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina aquele povo no deserto, vendo Moisés fazer aquilo, caramba, né? Que extraordinário. Eu fiquei impressionada quando eu vi. Então aqui Deus tá falando que vai fazer isso. Deus tá falando que vai sair água do monte seco. Do monte seco vai sair, Deus vai fazer jorrar rios. E Deus vai fazer jorrar fontes do vale seco. Eu vou transformar o deserto em pântano, Deus está falando. Eu vou transformar a terra que era seca em uma nascente de água. Hoje ninguém dá valor para vocês, Jacó. É nesse sentido que ele está falando. Todo mundo vê vocês como umas baratinhas, uns vermezinhos. Mas eu ainda vou fazer respeitarem vocês. Eu ainda vou fazer o deserto se tornar pântano. Uau, a gente lembra que Isaías já vem falando isso, né? Então no versículo 19 diz,
No deserto, eu vou estabelecer o cedro, vou estabelecer a acácia, vou estabelecer o mirto e a oliveira. No deserto, gente. Como assim oliveira vai brotar do deserto? Cedro, né? Não brota do deserto, precisa de água. Mas Deus está falando, não, eu vou fazer o deserto gerar. Do deserto vai gerar. Então aqui diz, na estepe colocarei o zimbro, o cipreste e o plátano, né? Aqui estepe a gente lembra que é também deserto, né? Então aqui ele tá falando, eu vou fazer as melhores árvores brotarem do deserto. O melhor vai vir do deserto. De onde ninguém espera, de onde menos se espera. Eu vou fazer brotar as melhores árvores. É bem aquele negócio da Bíblia mesmo, né? As coisas extraordinárias, as coisas loucas para confundir os sábios, que se julgam sábios, né? É nesse sentido mesmo. Deus está falando, não, eu vou fazer brotar do deserto, de onde ninguém acha que vai vir o negócio, eu vou fazer vir. Versículo 20. A fim de que vejam e saibam, a fim de que prestem atenção e compreendam que a minha mão foi que fez isso. De que vocês percebam que o Santo de Israel é que criou isso daí. Aí no versículo 21 Deus diz, agora vocês deuses, lembra que está naquele julgamento? Ele está naquele julgamento, onde está ele e os outros deuses. Aí ele falou que os povos dos outros deuses têm que ter medo. E o povo dele não precisa ter medo. É isso que ele está falando, o dos outros precisa. Aí agora ele vai falar com os deuses. Agora ele chega para os deuses e fala assim, agora tragam a queixa de vocês. Apresentem as razões de vocês, porque eu falei a minha. Eu falei tudo que eu fiz, Ciro, tudo que vai acontecer ainda, eu falei. Agora falem vocês. Digam vocês para o rei de Jacó suas razões. Uau, ele está falando dele mesmo. Deus está falando, digam ao rei de Jacó, eu mesmo. Digam para mim, eu sou o rei de Jacó. Digam para mim as razões de vocês agora. Para vocês não serem aniquilados. Porque eu dei minhas razões para dizer que eu sou Deus de verdade. Agora falem vocês, porque vocês são deuses de verdade. Aí no versículo 22 Deus diz, tragam-nos e mostrem-nos o que há de acontecer. Mostrai-nos as coisas passadas, para que a gente medite sobre elas e conheçamos o fim. Ou então, falem algo que ainda está por vir. Deus acabou de falar algo que estaria por vir. Lembra que Ciro, gente, é muito tempo depois, hein? A Babilônia ainda nem tomou esse povo, a Babilônia ainda nem é império. A gente lembra que a essa altura do campeonato, a Babilônia, ela é da Síria. Ela nem é independente, ela é da Síria, tá? Então estava muito longe da Babilônia virar sequer um império. Quanto mais a Babilônia ser destruída, que aqui nessa época já está falando sobre a destruição da Babilônia, né? Estava muito tempo à frente. E Deus está falando, eu previ. Eu previ tudo isso. Tanto tempo assim, eu previ. E vocês? Vocês previram o quê? Me fala aí alguma coisa aí que vai acontecer. Me fala alguma coisa que vocês tenham certeza do que vai acontecer no final. Aqui Deus dá uma informação muito importante pra gente sobre Satanás. Porque, aqui ele diz assim, me mostrem o que vai acontecer. Falem pra mim sobre as coisas passadas, para que a gente medite sobre elas e fala sobre o fim, o que vai acontecer. Ou então anuncia o que está por vir, fala alguma coisa que vai acontecer. Aqui Deus está falando, porque a gente lembra, gente, que Satanás, ele tem também poder de adivinhação. Lembra lá no Novo Testamento? Tem uma adivinha que fica perturbando Paulo. Lembra que Paulo tá passando e essa adivinha fica falando lá e ela ganhava muito dinheiro, né? Ela acertava, ela ganhava muito dinheiro porque ela acertava, né? Então, lembra que Paulo fala e o demônio sai dela? Era um demônio, o espírito de adivinhação era um demônio, né? Então a gente pensa, caramba, você vê que Satanás, né, de alguma forma, tem um certo conhecimento, né, para estar falando sobre isso, porque ela fazia adivinhações futuras e ela acertava e ganhava muito dinheiro com isso. Adivinhações futuras, coisas futuras, né? Mas aqui Deus está falando uma coisa muito específica, que Satanás não conhece o fim das coisas. Ele não sabe o fim das coisas.
Teve uma vez, tem uma pessoa que eu conheço, que uma vez um demônio falou para essa pessoa, com tantos anos você vai morrer, com tantos anos você vai perder tudo que você tem, não sei o quê. Falou uns negócios assim para essa pessoa. Antes de chegar nessa idade, essa pessoa, não falou de morrer, falou que ele ia perder tudo. Com tantos anos você vai perder tudo, com tantos anos você não vai ter mais nada. Falou assim. Antes de chegar nessa idade que esse demônio tinha falado, ele encontrou a Cristo e começou a ir para a igreja. Aí chegou a idade e nada aconteceu. E continuou de boa, né? E era um demônio que tinha falado. Aí uma vez ele foi e me perguntou. Eu falei, então não era de nada. Eu falei, não. O que acontece? O demônio, ele tinha acesso ao que ia acontecer até aquele momento. A vida que você tinha até aquele momento, ele conseguiu ver até aquilo acontecer. De acordo com a sua vida naquele momento. Mas sua vida mudou. E ele já não sabe mais o que vai acontecer. Não é incrível? E é isso que está sendo dito aqui, né? Isso que está querendo dizer aqui. Então me fala, porque, gente, você para pensar, realmente, Satanás fazia adivinhações, né? Lá por meio daquela mulher lá em Paulo, né? Mas não é isso que Deus está querendo dizer. Satanás não sabe o fim das coisas. Satanás pode fazer algumas previsões e tal, mas o fim ele não sabe, porque ele não conhece o coração do homem. É o que aconteceu com esse cara aqui. Satanás não conhecia o coração dele, que o coração dele era quebrantável e que um dia ele se renderia a Deus. Satanás não sabia disso. Quando Satanás falou isso pra ele estava todo torto no mundo mesmo, gente, estava todo doido. Aí Satanás falou que em tal idade ele perderia a mulher e os filhos dele, não sei mais o que. E realmente, na idade que Satanás falou, ele já tinha mulher e filhos. Mas ele não perdeu nada. Entende? Então, Satanás realmente tinha acesso ao que ele era no tempo que ele era. Mas você vê que depois, né? Não. Que incrível, né? Então, Satanás não tem conhecimento do fim porque não conhece o nosso coração. Não conhece o coração da gente pra saber, né? Então, aqui diz, né? Eu tava lembrando agora, teve uma pregação que eu ouvi uma vez, aí teve um pastor que falou assim, que ele, quando ele era jovem, bem jovenzinho, né? E ele falou que ele foi num lugar, assim, né? De chamar demônios e essas coisas. Ele foi com um amigo dele. Aí, aconteceu lá, baixou no amigo dele e tal, e ele lá, de boa, assistindo, rindo e tal. Aí falou que ele olhou assim, aí falou que na hora o demônio olhou pra ele e falou, você não quer que você esteja aqui não. Você não quer que você esteja aqui não, porque eu sei o que Deus tem com você. Eu sei o que Deus tem preparado pra você. Alguma coisa assim, ele falou, sabe? Então ele já sabia que Deus tinha alguma coisa, algum plano ali, né, pra ele. Mas ele não conhece o coração daquele cara. E ele tava totalmente doido nessa época. Mas ele sabia que Deus tinha algum plano pra ele. E ele virou pastor, né? Esse homem chegou aí pras drogas, ficou bem mal. Mas hoje ele é pastor, né? E ele até ajuda hoje centros, assim, de reabilitação. Mas aí falou isso pra ele. Então você vê que, de alguma forma, o demônio sabia que Deus tinha um plano, né? Não sei o que é. Não sei se tem alguma luz diferente que pisca, né? Que ele percebe, sei lá, alguma coisa aconteceu ali que o demônio percebeu, né? Então, mas ele não sabe o fim. Ele não sabia o que era. O demônio não sabia o que era que Deus tinha com ele. O demônio não sabia, você vai virar um pastor? Não sabia. O demônio não sabia. Não é extraordinário? Você vê que realmente ele tem alguns acessos, mas não é um acesso total, né? Não é. E é isso que Deus está questionando aqui. Então vem e me fala. Me fala sobre o fim de alguma coisa. Me fala sobre algo que ainda vai acontecer. Mostra para mim o que ainda vai acontecer, o fim de alguma coisa. Se vocês fizerem isso, Deus diz. Aí sim, eu reconheço que vocês são deuses. Se vocês fizerem algo de bom ou algo de ruim que me faça ter medo e respeito por vocês, eu assumo que vocês são deuses. Então façam alguma coisa. E Deus falando assim, né? E os deuses lá do lado. E ele falando assim. Então aqui no versículo 24 diz: mas vocês, deuses, são menos do que nada.
e a obra de vocês é menor do que zero. Ou seja, o que vocês fazem é menor que zero, vocês não fazem nada. Vocês não são nada e não fazem nada, né? A obra de uma pessoa ser menor que zero é nada, né? A pessoa não fez nada. É menos do que não fazer nada, foi totalmente inútil, né? Foi um negócio que não teve valia nenhuma. É o nível do serviço de desses deuses, de ídolos, né? Escolher vocês é apenas uma abominação. Ele está falando agora sobre as pessoas. Ele está falando que aquelas pessoas que estão ali e preferiram escolher aquelas estátuas e preferiram escolher aqueles ídolos, é apenas uma abominação isso. Eles preferiram escolher aquelas coisas que não fazem nada, que não são nada, a escolher o Deus de Israel. Aqui diz, escolher vocês é apenas uma abominação. Escolher vocês é abominável. Como que alguém pode escolher vocês? A mim. Isso é abominável, isso que Deus está falando. Aí no versículo 25, Deus vai falar de novo sobre Jesus e sobre o rei Ciro. Deus fala, eu chamei ele lá do norte e ele veio. Desde lá do oriente ele foi chamado. E eu chamei ele pelo nome dele. E ele pisa governadores como se fossem lodo. E ele age da mesma forma que o oleiro, quando amassa ali o vaso e quebra, faz aquele barro, aquela coisa, quebra aquele vaso e refaz. É assim que ele age. O Ciro, ele veio do norte, né? Considerando aquela época que ele veio do norte também. Estava apontando aqui para Ciro, é claro, de imediato, que ele veio do norte mesmo e Deus o chamou. Mas aponta claramente para Jesus, que veio da Galileia, né? Galileia é o norte do reino de Israel. Então, também aponta para Jesus. Versículo 26. Quem foi que anunciou desde o começo para que a gente soubesse disso? Desde os tempos antigos, quem foi que anunciou isso? Para que agora vocês venham falar se é justo ou se é certo. Lembra que na aula passada, Isaías tinha falado, quem foi que ensinou Deus a sabedoria? Quem foi que foi lá ensinar Deus a fazer as coisas? Não. E agora está falando a mesma coisa. Qual desses deuses aí anunciou desde o princípio, fez tudo desde o princípio? Qual desses deuses aí que vocês estão falando? Qual desses deuses aí tem anunciado coisas desde o princípio do mundo aí que vão acontecer e realmente acontecem? Qual deles tem anunciado alguma coisa para agora vir falar que o que eu faço é certo ou é errado? Quem? Aí então aqui Deus diz, não teve nenhum deles que anunciasse nada. Não teve ninguém aí, que eu ouvisse falar alguma coisa. Eu não ouvi uma só palavra. Nenhum deles fala nada. Versículo 27. Eu sou o primeiro. Deus diz. Deus fala que eu sou o primeiro que disse para Sião. Eis que ali estão. Eu fui o primeiro e disse para Sião que eu estou enviando um mensageiro de boas notícias. Eu que disse para Jerusalém que está chegando boa notícia. Versículo 28. Olha, mas não há ninguém. Entre eles, ninguém que dê um conselho, a quem eu possa perguntar e que me responda. Então Deus está falando, olha, eu olho, mas eu não vejo ninguém. Eu não estou vendo Deus nenhum aqui. É isso que ele está falando. Eu olho e não vejo ninguém. Eu olho e não vejo Deus nenhum aqui. Entre eles, esses deuses aí que vocês estão falando, não tem ninguém que dê um conselho. Eu não tô vendo ninguém dando conselho nenhum. Não tem nenhum que dê conselho nenhum. Não tem nenhum desses deuses que eu possa ter um bate-papo e conversar. Eu posso fazer uma pergunta, ele possa me responder, ou então ele me faça uma pergunta e eu respondo. Não tem nenhum desses daí. Aí então no versículo 29 Deus diz, sim, todos esses deuses não são nada. As suas obras não são coisa alguma. Eles não fazem nada. Não produzem obra alguma.
Os ídolos de vocês não passam de uma ilusão. Não fazem nada por vocês, né? Então, amém. Então, a gente termina aqui a aula hoje, gente. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aí, na segunda-feira, a gente fala sobre Isaías 42 e vai seguindo a sequência do livro de Isaías até o capítulo 66, tá bom? Então, aí, terminando o capítulo 66, a gente vai pro livro de Jonas aí, com a graça de Deus. Amém, tá bom? Então, amém, gente. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou desconectar enquanto isso o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. A paz, Luciene, Danilo. Vou desconectar o Facebook, tá bom? Amém. A paz, pessoal do Instagram, do YouTube, vou desconectar também. Amém.